legislação mais tolerante, com caráter humanitário, adequada aos tempos atuais e ao cenário internacional. Estamos falando da nova lei de imigração que já está em vigor em substituição ao antigo Estatuto do Estrangeiro. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe Carolina Claro, professora de Direito Internacional da UNB, e participa dessa entrevista a minha colega jornalista Thaís Bom, da Agência Senado. Sejam bem-vindas aqui. Thaís, você já é de casa, né? Professora, a nova lei que já está em vigor, ela chegou num cenário que é completamente diverso daquele Estatuto do Estrangeiro de 1980. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Sim, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e para falar desse tema tão importante e tão atual no cenário brasileiro e internacional. O Estatuto Estrangeiro de 1980, ele tinha uma visão de securitização, de segurança nacional, interesse nacional, e ele impedia que o estrangeiro se regulamentasse uma vez estivesse indocumentado no país. Ele trazia muitas dificuldades, não só para a regularização migratória, mas para a permanência do estrangeiro aqui. Vivíamos ainda na época num mundo dividido entre o bloco capitalista e o bloco comunista. Sim. Ainda não tinha ocorrido a queda do Muro de Berlim e o Brasil ainda estava no período pré-redemocratização. Sim, exato. E tanto que essa lei, né, o Estatuto Estrangeiro, que foi revogado com a nova lei de imigração, ela foi uma das últimas leis da ditadura militar a serem revogadas. Também um outro marco para a gente pensar, para a gente refletir nesse momento. E a nova lei, ela traz uma perspectiva completamente diferente. Ela fala sobre direitos humanos dos migrantes e sobre os vieses da política migratória brasileira. Então, numa perspectiva muito mais para os direitos humanos e para as obrigações internacionais do Brasil, em consonância com as obrigações que o Brasil já assumiu perante o sistema internacional. Thaís. Na prática, o que muda para o imigrante ilegal hoje? Bom, o que muda é a possibilidade de regularização migratória estando em território nacional. Infelizmente, um dos textos vetados, né, um dos artigos vetados foi a anistia migratória, que possibilitaria uma regularização migratória já quando a lei está em vigor. Mas ainda há a possibilidade dele se regularizar dentro do território nacional com alguns condicionantes. Parece que existe uma data aí, 6 de junho de 2016, quem tivesse entrado até essa data poderia ser regularizado. Foi isso que foi vetado? Não? Exatamente. Isso, entre outros vetos, a anistia migratória e a questão dos indígenas em área de fronteira. Enfim, a questão da anistia migratória, embora tenha sido vetada, ela pode vir ainda como um outro decreto, porque nós já tivemos 4 anistias migratórias enquanto tivemos o Estatuto Estrangeiro. Então, infelizmente, esse artigo foi vetado, mas há a possibilidade de apresentação pelo Senado Federal, né, pelo Congresso Nacional, de um decreto de regularização migratória, de anistia migratória dos estrangeiros indocumentados no Brasil. Bem, para que a gente possa ter uma ideia aqui do contingente da população estrangeira no nosso país, a gente preparou alguns gráficos que não só sobre isso, mas a gente queria apresentar agora. Por exemplo, aqui, quando a gente fala de índices estrangeiros, aqui é considerados legais e ilegais, né? Ali, em primeiro lugar, Reino Unido, 28,4% dos residentes são estrangeiros. Canadá, 21,8%, Estados Unidos, 14,6%. No mundo inteiro, 1,7%. E no Brasil, 0,7%. Isso é globalizando, somando os legais e os ilegais. Sim. Thaís, que consideração você tem a fazer a respeito desse nosso gráfico aqui? Eu acho que tem, com relação à nova lei, que tem a regularização para trabalho, o visto humanitário e tudo, sim, que tem muita polêmica envolvendo isso por causa eu vou tirar o trabalho de um brasileiro para dar para um imigrante. Mas a gente percebe que o número de imigrantes é muito pequeno, né? É muito baixo. Inclusive, esse número, ele é maior do que o IBGE traz, né, o último censo demográfico, mas ele possivelmente já considera os imigrantes indocumentados no país. A gente costuma dizer sempre entre 0,5, né, 0,3 até esse número 0,7 com relação à população brasileira. Realmente é um número muito mais baixo, considerando outros países e considerando a própria população brasileira. Então, uma preocupação que se tem é
de mostrar para a população brasileira que o imigrante não vai tirar os empregos, que ele não vai trazer atos terroristas, o que seja, porque a gente tem se preocupado com essas questões e com quem eu converso e outros colegas conversam, porque vem na imprensa internacional o que tem acontecido nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil, o fluxo migratório e as características são completamente diferentes. Nós temos uma migração constante dos países vizinhos, fronteiriços, temos fronteira com 10 países, e nós tivemos recentemente uma migração de haitianos e de sírios que fugiram um pouco desse tipo de migração. Mesmo assim, nós estamos numa situação privilegiada, eu diria, porque o imigrante, ele, apesar de ter a possibilidade de entrar e se regularizar no país, ele vai ter mais dificuldade de acesso ao trabalho do que um brasileiro. Então, é importante mencionar, serviços públicos e trabalho, ele não vai tirar o emprego do brasileiro, pelo contrário, ele vai ter mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, uma vez que seu diploma talvez não seja revalidado, ou há muitas burocracias, muitos percalços para que isso ocorra. A Thaís visitou, inclusive, uma instituição de apoio, que não é uma instituição do governo, uma instituição ligada à Igreja Católica, né? Isso. E você podia falar um pouco sobre isso, né, Thaís? Em que ambiente você encontrou, com quem você conversou lá? Lá eles deixaram bem claro que eles são um portal de ajuda. Os imigrantes chegam sem nada, e vão procurar eles para ter o começo, ter o que comer, ter onde morar e ajudar a falar português, porque a maioria não se comunica em português. E aí eles mencionaram um tipo de golpezinho que estava acontecendo muito no Brasil, que é importante a gente destacar, que seria as pessoas entravam aqui, ilegais, pediam refúgio, e enquanto tramitava o processo do refúgio, que não eram pessoas refugiadas, eles conseguiam tirar a documentação. Agora, eu acho que com o visto humanitário, vai ficar mais fácil, né? Sim, inclusive a questão de se utilizar indevidamente o sistema de refúgio, que é regulado pela Lei 9474 de 97, ele geralmente é relacionado a contrabando de imigrantes, aos coiotes, né, que dizem que... Os coiotes são uma praga, né? Todos eles são aqueles atravessadores, gente que leva mexicanos e brasileiros também para dentro dos Estados Unidos, ali aqueles povos do norte da África para a Itália, para a costa norte do Mediterrâneo. Né? E exploram as pessoas até não poder mais, né? E às vezes cometendo diversos crimes também. Então, essa situação de solicitação de refúgio, quando ela não é legítima do ponto de vista da legislação brasileira e dos tratados internacionais de refúgio, ela acaba, na maioria das vezes, sendo utilizada por coiotes que vão aliciar essas pessoas a virem para o Brasil e vão dizer, olha, quando você chegar no controle fronteiriço, você se declara refugiado e aí você tem possibilidade de retirar a documentação, você vai ter direitos durante o período de tempo enquanto o seu processo não for analisado pelo CONARE, né, que é um órgão colegiado do Ministério da Justiça. Conselho Nacional de Refugiados. O Comitê Nacional para Refugiados. Inclusive, nessa nova lei, houve uma modificação que antes a pessoa que atravessasse a fronteira poderia ser deportada imediatamente pela Polícia Federal. Agora não, ela será atendida pelo Ministério Público, pelo Defensor Público. Exatamente. Já há alguns anos, a Defensoria Pública tem ingressado no tema de migração e refúgio, que é extremamente positivo, não só para os migrantes, mas para o próprio Brasil, porque a gente tem que se lembrar que a Constituição Federal garante a todos os mesmos direitos, né? Independentemente da situação migratória, independente de nacionalidade ou de não ter nacionalidade. Então, a ADPU é extremamente importante nesse processo. Eu queria pedir licença a vocês para mostrar mais um gráfico que nós temos aqui. O contingente, esses dados evidentemente estão um pouco superados, porque nós temos aí o peso da população, ou melhor, a proporção dos estrangeiros aqui já os legalizados, né? Se salvo engano, isso deve ser um dado de 2015 ou um pouco anterior a isso. Para uma população que era então de 200 milhões, os estrangeiros legalizados eram 700 mil, cerca de 0,3%. É muito pouca gente. Agora, a gente tem um outro dado aqui que é relativo à procedência dos estrangeiros, de onde eles vieram. Bom, antes disso, o número de imigrantes foi crescendo. Aqui, de 2006, 2009,
preferimos colocar de 3 em 3 anos. Né? Em 2006, que eram 45.125, deu um salto para, 3 anos depois, para 87.987 e, em seguida, mais um aumento não tão grande assim, até 2012 e 2015. Agora, é interessante notar que quando a gente vê o próximo gráfico, que é relativo à procedência de onde essas pessoas vêm, que isso é muito marcado pelo que acontece nos países, né? Lá nos países dele. Por exemplo, a gente vê ali 14.535 haitianos, né? Bolivianos, 8.407, colombianos, 7.653, argentinos, 6.147 e chineses, aí já numa outra perspectiva, né? 5.798. Interessante notar aqui, Thaís, que a gente não tem ainda aí aquele fluxo de venezuelanos que aconteceu depois que esses gráficos foram feitos, porque, na verdade, eles ainda estão pleiteando uma situação aqui no país. Né? Sim, eles podem solicitar a residência temporária com base na resolução. Status ainda, sim, né? Com base na resolução 126 do Conselho Nacional de Imigração, CENIG. Alguns têm pedido reconhecimento da condição de refugiado, cerca de 1.700 no mês de outubro, porque todo o fluxo maior de venezuelanos começou no dia 25 de agosto de 2017, deste ano. Então, num sentido de uma maior perseguição, enfim, e situações econômicas insustentáveis naquele país. Nesse gráfico, é interessante a gente ver que países fronteiriços já estavam no padrão migratório, se é que a gente pode dizer, no padrão migratório no Brasil. Né? Os bolivianos e os colombianos, muito por conta de perseguições. Eles sim entram numa situação de refúgio, os bolivianos e colombianos. E os argentinos, muito a questão de trabalho, questão de estudos. Agora, o caso dos haitianos, ele foi o primeiro fluxo migratório diverso que o Brasil teve. Uma catástrofe ambiental, exatamente, somada, em 12 de janeiro de 2010, somada a questões econômicas, sociais, a uma vulnerabilidade muito grande naquele país. O Brasil passou a ser um atrativo, não é o principal, porque os haitianos ainda vão mais para os Estados Unidos do que vem para o Brasil, passou a ser um atrativo naquela época e nós não estávamos adequados a receber essas pessoas. Então, foi um grande desafio para o governo brasileiro, para as ONGs, né, para as pastorais do migrante, para todas as pessoas que fazem atendimento jurídico, psicológico, enfim, médico, aos haitianos, e foi um marco na política migratória brasileira. Né? Depois disso, nós tivemos uma diminuição em 2016 e 2017 de haitianos no Brasil. Eles passaram a sair do Brasil com direção ao Chile, por conta de questões econômicas, para buscar emprego e também a questão da própria integração. Exatamente. Os refugiados, eles não estão submetidos à lei de imigração. Não. Quem pode ser considerado refugiado? Refugiado é toda pessoa que sofre um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões políticas. E são necessariamente migrantes forçados internacionais. A lei que rege a Lei 9474 de 97, que é a nossa lei de refúgio, com base na Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, e nós temos também a ampliação do conceito de refugiado com base na Declaração de Cartagena, de 84, que diz que pessoas em grave e generalizada violação de direitos humanos também podem ser consideradas refugiadas. A gente tem aqui um gráfico que fala da questão que contabiliza os vistos humanitários, que são esses mais recentes. Aí eu acho que são dados mais próximos que com 80 mil haitianos, quer dizer, deve ser um total de quantos vieram desde aquele terremoto que foi, acho que 2010, né? E os venezuelanos aqui já são contabilizados. Sim. 20 mil venezuelanos que representaram uma carga sobre os serviços públicos, sobre a nossa capacidade ainda baixa de atender, de preencher o caráter humanitário que essa nova lei prevê. Né? Bom, mas eu queria chamar a atenção também para o seguinte fato, que embora alguns
protestos tenham ocorrido no país, algum receio, ocupar nossos postos de trabalho. Houve um protesto lá no Rio de Janeiro sobre até que mobilizou um apoio a um vendedor de esfirras e comidas árabes. A gente teve aqui dentro do Senado quase que uma harmonia entre diversas correntes, direita e esquerda, quer dizer, houve e até na contramão do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Aqui não houve praticamente uma grande sensibilização contra a discriminação, contra a xenofobia. Isso chama a atenção da gente também, né? Sim, completamente. A lei de imigração, quando ela estava em projeto, o PLS 288 de 2013, ela foi costurada aqui no Senado e com bastante participação da sociedade civil, uma ampla participação de vários atores, incluindo organismos internacionais de imigração. E quando a lei foi votada, ela foi unânime no Senado Federal. O que é extremamente importante, é extremamente louvável e mostra, justamente como você mencionou, que, independentemente de correntes políticas, todos sabiam da importância de se admitir estrangeiros no Brasil, de regularizar a sua situação migratória e garantir a eles direitos e, claro, sempre obrigações também com relação à legislação brasileira. Agora, o que choca é que quando esse projeto de lei foi para a Casa Civil, ele sofreu vários cortes em artigos que estavam já discutidos e que já eram unânimes aqui no Senado Federal, né? Então, não apenas os congressistas, mas toda a comunidade que participou dessa lei de imigração ficou chocada. Foram vetos? Foram vários vetos. Por exemplo? A questão da anistia migratória, a questão de definição de quem é migrante, a questão da proteção de crianças desacompanhadas, a questão dos indígenas em área de fronteira e outros. Foram cerca de 20 vetos. E, mais ainda, então, esses vetos vieram da Casa Civil, não do Senado, né? No Senado houve um consenso. Agora, o decreto que regulamentou a lei foi algo extremamente preocupante também, porque ele foi feito a portas fechadas, sem nenhuma participação da sociedade civil, apenas os 3 ministérios que trabalham usualmente com migrações. Por um lado, eu entendo a operacionalização, a necessidade de técnica, sim, porque quem está na ponta precisa de instrumentos técnicos para receber o imigrante, enfim, para expedir documentação. Nós não temos nem mão de obra capacitada para lidar com isso, Exato. Talvez nem recursos. Né? Exato. E o mais preocupante é que esse decreto é extremamente discricionário. Ele tem cerca de 70 pontos de discricionariedade num decreto de 318 artigos, sendo que a lei tem 125. Então, muitos benefícios que a lei trouxe, o regulamento não permite Reduziu. que seja. Exatamente. A regulamentação não seguiu o espírito inicial da legislação, aqui, que era de acolher o espírito humanitário. Nós temos ainda um último gráfico aqui para mostrar, que diz respeito à questão aquele temor que os brasileiros têm de, vou perder meu emprego. Então, isso eu acho que é absolutamente injustificável. A gente vê que o número de... Até porque a gente exporta mais brasileiros do que importa imigrantes. São cerca de 3 milhões de brasileiros morando fora. Sim, o nosso saldo migratório é negativo. Mais pessoas saem do que entram. E aqui a gente vê que já em 2016, em plena vigência da crise, a autorização foi bem menor do que em 2012, que eram quase 70 mil. Sim, aqui entravam os haitianos. Abaixo de 30, menos da metade. Carolina, a lei de imigração ela também protege brasileiros fora do país, né? Sim, ela protege, ela cria instrumentos para dar continuidade ao trabalho do Ministério das Relações Exteriores por meio da assistência consular e de uma divisão aqui do MRE que trata de assistência a brasileiros no exterior. Um outro ponto extremamente importante e sobre o qual havia uma lacuna na nossa legislação é a proteção das pessoas apátridas, aquelas que não têm nacionalidade, ou porque nasceram sem nacionalidade ou porque perderam ao longo da vida por algum motivo. O Brasil, ele não tinha legislação sobre apatridia, apenas nacionalidade. E o Brasil, ele é considerado um dos países que tem conseguido erradicar a apatridia, né, no contexto nacional. O que é visto como algo extremamente positivo para os outros países e como, né, um exemplo para outros países, mas
Eu participo de redes de apatridia, de discussões e análise de legislação de apatridia, e essa lei realmente, se eu posso dizer que ela é exemplar, ela e o regulamento, eles são exemplares na questão da apatridia, da proteção da pessoa apátrida. Também na questão dos asilados políticos, também na questão dos brasileiros retornados, cujo número tem aumentado bastante desde 2008. Mas a gente tem que se preocupar com o que é feito na prática, na ponta, porque a lei não garante que esses direitos vão ser exercidos. Ela diz que sim, eles devem ser exercidos, as pessoas têm certos direitos, obrigações também, mas às vezes há um desvirtuamento na prática. Por exemplo, com relação à apatridia, enquanto eu estava como consultora de organismo internacional, eu soube que uma juíza, em região de fronteira, na área amazônica, ela impedia o registro de crianças nascidas de pai ou de mãe boliviano que não estivessem em situação regular no Brasil. E a faixa de fronteira é um rio, e as pessoas atravessavam para ter atendimento médico, enfim, porque a fronteira, em muitas situações, ela é algo invisível, invisível do ponto de vista político. Ela tem, às vezes é uma rua, às vezes é um rio, e em contrário à Constituição Federal, artigo 12.1a, que diz que brasileiro nato é aquele que nasce no território nacional. Essa juíza dessa cidade impediu o registro de crianças nascidas em território brasileiro, causando uma apatridia. Então, quer dizer, a gente tem uma lei e a gente tem práticas de que o Brasil reduz a apatridia com relação a brasileiros apátridas, por exemplo, em 2007, mas, infelizmente, a gente tem alguns lugares em que ainda há essa política migratória. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e, com outro tempo, nós não podemos brigar. Professora, foi um prazer. Muito obrigado pelos ensinamentos que a senhora trouxe aqui para nós. E vamos esperar que o Brasil sempre haja cada vez mais humanitariamente com relação às pessoas que nos procuram aqui, seja por que motivo for, se vierem em paz, vierem para trabalhar, para se integrar ao nosso país, que é um país, enfim, feito de imigrantes também. Exato. Obrigada. Obrigado, Thaís, pela sua presença aqui mais uma vez. Paulo. Maiores informações sobre esse tema você encontra na página do Senado na internet, produção da Agência Senado. Você pode também e deve participar do Cidadania. Mande sua opinião pelo WhatsApp 619-9966-1616 ou, se preferir, pelo telefone da Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar qualquer dos programas da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.